vez que nós vivemos uma traição, a gente opta por recomeçar, você terá de viver o desafio do amor sem confiança. Eu me lembro que uma vez eu escrevi sobre isso no Twitter e algumas pessoas contestaram: mas se não existe confiança, não existe amor. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu posso muito bem amar o meu filho e eu não confiar nele, por aquilo que ele já fez, né? Pelas desobediências, mas eu amo. Enfim, então eu posso muito bem amar e não confiar mais. Aí fica mais difícil prosseguir, porque quando eu amo e confio, eu tenho dois alicerces. Quando eu só amo e não confio, eu posso contar apenas com um alicerce para o relacionamento. Mas aí nós temos uma chance. É mais fácil você reconstruir a confiança do que você reconstruir o amor. Quando a gente deixa de amar, é muito difícil a gente reconstruir o amor. Porque o amor, ele é um movimento muito natural em nós. Eu não tenho como dizer assim: eu vou amar. Não. Eu posso até dizer: eu vou cuidar, eu vou fazer um esforço para ser generoso, para ser amoroso. Mas amor que une duas pessoas e faz um casamento dar certo, eu acho que a decisão é a continuidade do que já existiu anteriormente. Então, quando um casal perde o amor, fica muito mais difícil reconstruir a relação, porque a gente não sabe por onde puxar esse amor, porque ele é muito misterioso. Já a confiança não. A confiança já é um território mais esclarecido. É mais fácil você buscar ações do dia a dia que possam ajudar a reconstruir a confiança. Por exemplo, nossos celulares não terão senha. Nós não teremos o que esconder um do outro. Casal onde houve uma traição precisa, no primeiro momento da reconstrução, cair por terra todas as situações que poderiam gerar a desconfiança do outro. Padre, mas ele tem direito e eu tenho direito. A gente tem direito quando tudo está bem. Se há a intenção de reconstruir a confiança, é preciso retirar da pauta do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, tudo aquilo que possa reafirmar a desconfiança. Então, se o celular está com senha na vida de um casal, pode ser que ele tenha alguma coisa a esconder de mim. Eu não estou dizendo que você não tem que ter senha no seu celular se você está numa vida normal, onde a confiança está estabelecida e a sua esposa não se importa de que seu celular seja travado. O que eu vou dizer para você: o celular é o lugar das traições. Essa internet trouxe muita coisa boa, mas ela trouxe também uma porta imensa para as nossas desgraças. Essa internet, essa facilidade com que nós nos comunicamos, com que a gente fica amigo de 1000 pessoas no Twitter, no Facebook, no Instagram. Toda hora essas pessoas estão invadindo a nossa vida, estão retirando-nos do prumo. Então, uma boa forma de demonstrar que nós queremos mudar é até uma afastada dessas redes sociais. Isso ajuda a reconstruir a confiança. Quando você percebe que há uma conduta muito concreta indicando uma boa intenção. Então, meu amigo, se você dissesse que não existia mais amor, eu diria que a sua situação é mais difícil. Mas se você diz que ama e só perdeu a confiança, vamos reconstruir isso. A confiança pode ser reconstruída sim. Volto a dizer, em fazer cair por terra tudo aquilo que possa ser misterioso entre vocês dois. Fiquem mais juntos. Às vezes nós acabamos levando o outro a trair-nos, porque nós nos ausentamos demais. Casal é assim. Se você que trabalha muito, cuidado. Você pode estar trabalhando demais, ganhando dinheiro, isso e aquilo, mas você está perdendo afetivamente, porque você está diminuindo a força do vínculo que você tem com a sua esposa, com seus filhos. E o coração, às vezes vazio, volta a dizer, com o celularzinho na mão,
com aquele tanto de gente bonita, disponível, carinhosa, amorosa, porque na internet todo mundo consegue ser lindo, amoroso, carinhoso, perfeito. Aí é o diabo batendo na porta. E você não está lá, porque você está muito ausente, se ausentou demais, deixou de ser vigilante. Sabe aquela história da vigilância que Jesus nos ensina? É para tudo na vida. Seja vigilante nos seus relacionamentos. Outro dia mesmo, Christian aproveitou que nós fomos fazer o programa de direção espiritual, não pensou duas vezes. Pôs a esposa dentro do carro e foi fazer uma lua de mel lá. Foi, Christian? Isso é importante demais na vida do casal. Criar oportunidade de vocês estarem juntos. Peça a mãe, peça alguém que possa ficar com as crianças. Saia um dia, à noite, os dois. A vida precisa ter romantismo. O amor de vocês merece isso. Às vezes vocês têm um cotidiano muito duro. Trabalham, chegam em casa tão cansados e vocês perderam o prazer de se desfrutarem. Sabe, desfrutarem a vida a dois. Outro dia o palestrante lá em Belo Horizonte dizendo, que os padres não puderam casar, que era uma maneira que a igreja tinha de... Como é que foi que ele falou? Acho que era propor o celibato para não ter sexo, para viver bem a opção de não... Aí ele diz, não, é só deixar casar, porque depois que casa não tem sexo mais. Geralmente é assim, falou. E todo mundo riu muito, porque um pouco é verdade mesmo, Casa e depois vai perdendo até o prazer da vida sexual, vai virando uma rotina tão enfadonha. O casal está lá há mais de um mês sem praticar. Não pode, você precisa cuidar. A vida sexual ela é um complemento da vida amorosa, sobretudo o carinho. Se deixa de existir esse carinho, que é tão importante, para o outro sentir-se valorizado, para o outro sentir-se amado. Ah, minha gente, é muito difícil, porque depois o traidor, ele vai trazer aquilo que você não está oferecendo para ela. O contrário também. De repente você deixa de oferecer, o traidor vai lá, leva tudo. A traidora, você como esposa. Às vezes eu tenho, não sei, posso estar enganado, mas às vezes as mulheres são mais atentas ao que falta ao casamento. E é por isso que elas têm tanta necessidade de discutir a relação, e o homem tem implicância disso. O que é discutir a relação? É alertar para aquilo que pode ser a porta para um acontecimento desagradável. Então vamos restabelecer a confiança, porque se o amor existe, nós já temos a metade do caminho andado. Eu desejo do fundo do meu coração que essa disciplina na vida cristã possa nos ajudar a viver os nossos relacionamentos, porque sim, quando eu vivo a disciplina da minha vida cristã, eu fico mais atento ao amor que eu amo e ao cuidado que eu preciso ter para que esse amor dure no tempo. Acho interessante que às vezes a vida nos leva num movimento tal de pressa, que por vezes faz bem a gente fazer um retorno. É sempre bom a gente voltar às nossas origens. Aliás, cada vez mais eu me convenço de que um homem não pode ser feliz distante de suas raízes. O conhecimento da nossa realidade mais profunda, daquilo que a gente é. Pode ser que a vida tenha te modificado demais. Pode ser que ao longo da sua vida você tenha se tornado uma pessoa muito diferente de quando você era na infância. Pode ser que as suas raízes tenham ficado muito distantes de você por causa da vida que você foi assumindo aos poucos. E é muito comum a gente encontrar pessoas num determinado momento da vida, da sua história pessoal, que começa a sentir o desejo de retomar algumas coisas que foram ficando para trás e que depois se torna impossível de buscar e de encontrar porque deixou de buscar no tempo certo. Muito bom a gente poder fazer todos os dias antes de dormir
um retorno àquilo que realmente é importante para nós. Você voltar a buscar as suas raízes, você voltar sempre ter contato com aquilo que você é. Eu, pessoalmente, nasci numa família muito simples, num contexto de muita simplicidade. E por mais que a minha vida tenha me modificado, por mais que a minha vida tenha me dado oportunidades de conhecer o mundo, de conhecer muita gente, de viver com mais conforto do que quando eu era criança, eu sempre peço a Deus a graça de retomar aquela simplicidade que foi própria do meu primeiro tempo. Por uma razão muito simples. Somente no momento em que eu tomo posse daquela simplicidade que fez parte da minha infância, é que eu vou saber usufruir de tudo que a vida me der hoje, em termos de oportunidades, de conhecimentos. Porque é essa simplicidade mantida que vai me fazer equilibrado naquilo que hoje eu posso ter. Talvez você tenha se desequilibrado um pouco na vida no momento em que você se desprendeu demais de suas raízes. Você até esqueceu quem era você pelo fato de você ter se tornado uma pessoa tão diferente de quando você era criança. As suas oportunidades, tudo aquilo que você tinha, tudo aquilo que você não tem mais. Ou o contrário também, tudo aquilo que você não tinha e que tem agora. O mais importante, minha gente, é a gente nunca deixar de cultivar as raízes que nós temos. O tempo de inverno é um tempo em que as árvores se revestem de uma sabedoria milenar. Uma sabedoria vegetal, digamos assim. No tempo do inverno, uma árvore só sobrevive à medida em que ela é capaz de puxar toda a seiva que está alimentando a vaidade de suas folhas e de seus frutos e condensa essa seiva nas suas raízes. Porque o que faz uma árvore permanecer de pé não é a beleza das suas folhas, mas é a fortaleza das suas raízes. E é disso que nós estamos falando. Quando a gente tem raízes bastante solidificadas, bastante irrigadas, bastante nutridas, a gente enfrenta melhor os tempos de inverno. A gente enfrenta melhor os tempos da nossa dificuldade. A gente vai saber viver diferente aquele tempo da nossa história em que as coisas não parecem estar muito ao nosso favor. É a sabedoria das árvores nos ensinando a viver. Busque alimentar as suas raízes. Natal, Ano Novo é sempre um tempo bom para a gente começar a refazer as nossas relações humanas. Pode ser que você, ao longo desse ano, tenha se afastado muito de suas raízes, de seus irmãos, de seus pais, de sua família, de seus amigos. Aqueles amigos da infância que você não vê há tanto tempo e que foram tão importantes na sua vida naquele determinado momento. É sempre bom a gente fazer um retorno àquilo que já foi nosso e que pela força da nossa pressa ou da diversidade que tomou conta da nossa história, a gente veio a esquecer. Aproveita esse fim de ano para você poder ver os amigos que você deixou de cultivar neste ano. Dá uma olhada aí nos seus amigos que foram caindo no esquecimento, nos familiares que você foi deixando de cultivar. Eu sou muito vítima disso e não tenho medo de dizer. Muitas vezes na pressa que me leva, eu esqueço de cuidar das minhas raízes. E de repente eu não tenho nem graça mais nas minhas folhas e nos meus frutos, porque minhas raízes estão precisando de seiva. E Deus é essa força que nos ajuda a colocar os nossos olhos naquilo que é o essencial. Essência já diz tudo. Essencial é aquilo sem o qual nós não podemos ser o que somos. Existem realidades na nossa vida que são acidentais. Você vive muito bem sem elas. Você, por exemplo, uma Mercedes-Benz, que todo mundo gostaria de ter, é acidental na nossa vida. A gente vive muito bem sem ela. Mas o sangue nas suas veias, esse você não pode abrir mão. Há tantos bens materiais que são meramente acidentais e nós invertemos essa escala de valores. Muitas vezes nós colocamos os bens materiais como algo essencial na nossa vida, mas não é. O essencial é, antes de qualquer coisa, aquilo que nos sustenta como pessoas. É o amor que nós amamos, é a atenção que nós damos, que recebemos. São as pessoas em quem podemos confiar. É essencial que a gente tenha bons amigos na vida, mesmo porque nenhuma riqueza tem graça se você não tiver com quem dividir. Pode ser o homem mais rico do mundo. A gente usa até aquela expressão. Era tão pobre, tão pobre, tão pobre, que ele só tinha dinheiro.
são realidades acidentais. Eu já tive momentos da minha vida de extrema carência, material mesmo, de muitas vezes faltar dentro da nossa casa até mesmo alimento para a gente comer. Mas não posso negar que naquele momento de extrema carência material, a nossa pobreza era suprida pelo carinho do meu pai, pelo carinho da minha mãe, dos meus irmãos, que faziam a minha casa ter alegria, mesmo quando nos faltava tantas coisas. É a diferença do acidental e para o essencial. Nunca tivemos uma casa bonita para morar, mas nós tínhamos aquilo que era o essencial, a alegria de sermos quem a gente era. A alegria de a gente poder voltar para casa. É tão bom isso, não é verdade? Isso é o essencial na sua vida. Isso é o essencial que você precisa dar para os seus filhos. Fazer da sua casa um lugar em que eles tenham vontade de voltar. E muitas vezes nós saberemos dar um bom lar aos nossos filhos à medida em que a gente volta no tempo e começa a recultivar, a reencontrar aqueles que fizeram parte da nossa vida e de repente a gente esqueceu. Mãe, pai, irmãos, pessoas que são essenciais na nossa vida. Muita felicidade que me deparei com seu programa. Fiquei mais próximo de Deus e mudando a minha vida. Porém, não consigo conversar com Deus como um amigo, pois ainda temo a autoridade dele. Como se eu precisasse marcar dia e hora para um papo franco. Como fazer para ser de fato um amigo e confidente de Deus? Digo que apesar de não frequentar a igreja, há muito tempo procuro levar uma vida cristã e correta. Obrigado por tudo que você tem feito na minha vida. Luiz, você tocou numa questão muito interessante. Durante muito tempo, a experiência religiosa, a compreensão de Deus, sobretudo no Antigo Testamento, está diretamente ligado a um Deus guerreiro. Está diretamente ligado a um Deus dos exércitos, aquele que está à frente, com todos os escudos, destruindo os inimigos, O povo de Israel faz um pouco essa experiência. Um pouco não, bastante, Essa experiência de um Deus tremendo. De um Deus que treme as bases por causa do medo que ele provoca. É um Deus guerreiro. E o Novo Testamento é o aperfeiçoamento dessa visão. Esse Deus guerreiro é visto de maneira amorosa. Porque você tem lá no Antigo Testamento a imagem de um Deus guerreiro, de um Deus que está pronto para abater o inimigo. E em Jesus você tem um Deus que está disposto a amar o inimigo. Olha como mudou. Então aquela visão de que Deus antes estava pronto para derrubar e derrotar o inimigo, agora está pronto para acolher. A mesa está posta e os miseráveis estão convidados para participar do banquete. Veja bem que no contexto do Antigo Testamento existe a força de um discurso segregando mesmo, julgando para fora. Que a partir do momento que o diferente é meu inimigo, a partir do momento que a tribo vizinha, que não comunga da mesma crença que eu, é minha inimiga, eu tenho o direito de falar de maneira grosseira mesmo, eu tenho o direito de usar de armas para combater. E aí a igreja, ela pôs a mão, pediu o perdão, sobretudo pelo tempo da Inquisição, quando de maneira terrível, pelas forças do momento presente, da história daquela época, daquele momento, as pessoas que não criam da mesma forma eram julgadas na fogueira, eram queimadas em praça pública para que os hereges pudessem ver e diante do medo não fazerem a mesma coisa. Veja bem, nós não podemos fazer a religião viver, ser a tradução e ser vivida na experiência do medo. Quantas vezes na sua vida, talvez, Luiz, você tenha vivido o mesmo que eu vivi? Quando a imposição de uma verdade nos era feita pela força do medo. Não faça isso porque Deus castiga. Não faça aquilo porque Deus tem os olhos grandes e Ele está vendo tudo que nós estamos fazendo para depois nos castigar. Não vejo por aí, meu amigo. Jesus me autoriza a enxergar Deus de forma diferente. Deus tem os olhos grandes para me observar e me amar.
é para me ajudar a vencer os meus limites, é para me ajudar a encaminhar as coisas da melhor forma. Não é para me vigiar, não. Não é para ficar de olho no que eu estou fazendo de certo ou de errado. Mesmo porque os meus erros, eles atingem primeiramente a mim. É engraçado isso, né? Mas às vezes a gente tem a ingenuidade de pensar que o meu erro é um agravo contra Deus. Claro que é um agravo contra Deus, mas só é agravo contra Deus porque é agravo contra mim. Deus me ama, e a partir do momento que eu me machuco, Deus sente as consequências do meu erro. É como você sabe disso na prática. Você ama o seu filho e ele usa droga. A droga do seu filho atenta primeiramente contra ele, mas porque atenta contra ele e a gente o ama, a gente sente também. A consequência do pecado na nossa vida atinge a Deus por causa disso. Não é que Deus é um velho aborrecido que fica lá lamentando, ciumento, não. A imagem de Deus precisa ser reconstruída. O Deus que sofre com o pecado da humanidade, ele sofre porque sabe que o pecado é uma agressão ao coração humano. E porque ele nos criou de maneira amorosa e quer nos manter de maneira amorosa nesta relação, então o nosso pecado o atinge. Quando a gente começa a pensar esse Deus a partir do medo, a gente não entende esse amor. A gente acha que ele está punindo por punir. A gente acha que ele está fazendo a vigilância porque não quer a nossa felicidade. E é muito perigosa, minha gente, a experiência religiosa que está pautada na vigilância e no medo. Michel Foucault, um grande filósofo, dizia de maneira muito interessante, muito sábia, que a vigilância e a punição são mecanismos de controle. Quantas vezes na educação dos filhos a gente usa da vigilância e do poder, do medo, né? Só que tem o seguinte, a vigilância e o medo não nos educa. Ela apenas nos controla por um tempo. E depois que você já não tem mais o poder da vigilância e do medo, você esquece, não tem o valor incorporado. É igual aquela velha história. Tem uma plaquinha lá, proibido pisar na grama. A gente olha para o lado, olha para o outro, não tem ninguém vigiando, a gente pisa. É porque a gente não entendeu o valor do jardim. A vigilância e a punição estão muitas vezes a serviço da minha falta de reconhecimento do valor. Se eu sei que é um valor, eu não vou pisar na grama. Se eu reconheci o jardim como um bem público que precisa ser preservado, eu não vou pisar. É igual, a gente não precisa andar na testa, olha, não me bata, não me agrida, não me mate. Mas infelizmente algumas pessoas batem, algumas pessoas agridem. Não me traia, não é? A gente não precisa escrever isso. Agora, o outro, infelizmente eu estou na mão do outro. Quando eu saio da minha casa, eu estou dependendo do valor que o outro aprendeu ou não, de respeitar a minha vida. Eu saio e respeito a vida do outro, por quê? Minha mãe me ensinou esse valor, meu pai me ensinou esse valor. O meu caráter foi moldado para compreender o outro como um valor absoluto, que eu não posso banalizar. Agora, se eu não faço, se eu não vivo, é porque eu não descobri, eu não desdobrei o valor em atitude concreta. É muito interessante isso, minha gente. Olha como a religião repercute dentro de nós. A partir do momento que Deus, para mim, é amor, e eu o compreendo assim, eu vou aprender a lidar melhor com as minhas fragilidades. Porque eu sei que Deus não está pronto para me punir, Ele está pronto para me corrigir. A correção, ela condensa o amor. Muitas vezes a punição não. Ser punido nem sempre condensa a experiência do amor. Muitas vezes eu não consigo viver e reconhecer no amor, na experiência do outro, naquilo que o outro está fazendo por mim, o seu amor. Por quê? Porque muitas vezes está uma dose exagerada de punição. Quando na verdade o amor é que me faz perceber que a atitude do outro é para o meu bem. É como você receber lá uma correção fraterna de alguém que não ama você. Receber uma correção fraterna de alguém que tem uma arma na mão é horrível. Que coloca na sua cabeça, né? Metáfora isso, não estou dizendo uma arma de verdade. Muda, faz isso, papapá.
E se você não percebe que existe uma expressão amorosa naquilo, você não vai ouvir, você não vai dar atenção. Agora, quando você percebe que o conselho que você está recebendo está carregado de afeto, de interesse por você, aí é diferente. Você começa a abrir o ouvido, prestar atenção no que o outro está dizendo. Por isso que é muito bom você ter pessoas que façam parte do seu processo humano com profundidade. Não são apenas pessoas que estão do seu lado, mas são pessoas que têm acesso ao seu coração justamente para dizer aquilo que você precisa ouvir, de maneira amorosa, de maneira calorosa. Quantas vezes eu já disse isso aqui, minha gente? O grande problema não é o que a gente diz, mas é a forma como a gente diz. Muitas vezes nós usamos a palavra certa do jeito errado. Ou muitas vezes usamos a palavra errada, mas do jeito certo. Mas não pode. Eu não posso ter essa confusão. A religião repercute em nós neste momento. Qual é a visão que eu tenho de Deus? Pode observar. As pessoas elas vão agir de acordo com a imagem que elas têm de Deus também. Se elas serão misericordiosas, se elas serão julgadoras, se elas serão preconceituosas, tudo isso está diretamente ligado à experiência que nós fazemos de Deus. E é por isso que o mundo precisa ficar melhor a partir do cristianismo, porque Jesus reconfigura esta imagem. Deus não é um guerreiro, Deus é um pai amoroso. E porque Ele é um pai amoroso, Ele nos ensina a sermos irmãos fraternos. O pai que me ama, me ensina a ser irmão fraterno. Por isso, Luiz, a sua relação com Deus vai melhorar a partir do momento que você reconstruir essa imagem dentro de você. E é possível, meu amigo. Nós não precisamos morrer acreditando no Deus guerreiro. Leia os evangelhos, mergulhe no mistério dos evangelhos, entre na beleza dessas passagens, desse Jesus que nos revela a face amorosa de Deus. É o melhor jeito de você reconstruir essa imagem, muitas vezes terrível, que você tem de Deus. A Adélia Prado, a obra dela, é muito marcada pela religiosidade. Já falei isso aqui várias vezes, né? E é bonito quando você percebe na obra de Adélia esta visão de um Deus terrível sendo ressignificado. Quando o Deus terrível passa pelo crivo do amor agora. E é por isso que nós dizemos de maneira bonita, Jesus é a hermenêutica do Pai. O que é hermenêutica? É a interpretação, a ciência da interpretação. Então você só pode interpretar o Antigo Testamento a partir do Novo. Jesus é a hermenêutica, é a regra de interpretação. Você não pode interpretar o Antigo Testamento sem a conexão com o Novo. Porque senão a gente vai achar que a gente tem direito de matar os inimigos da gente. Que nós vamos ter o direito de apontar as armas para a tribo vizinha e matar só porque eles são diferentes de nós. Olha os problemas religiosos no mundo. Estão diretamente associados a esta intolerância. Quando nós não temos uma imagem de um Deus amoroso, nós corremos o risco de ter uma imagem de um Deus guerreiro, que nos autoriza a luta, que nos autoriza a agressividade, que nos autoriza o espírito tribal. E o espírito tribal não constrói sociedade, minha gente. A sociedade só pode ser verdadeiramente construída a partir do espírito fraterno, que nos permite olhar para o diferente de maneira amorosa e acolhê-lo, mesmo sendo ele diferente de nós. Já cansamos de dizer isso aqui, faz parte da nossa reflexão diária, que o sofrimento é inevitável na nossa vida. Porque somos criaturas, porque somos falíveis, porque somos precários. E não é nenhum problema a gente reconhecer isso. Às vezes a gente interpreta de maneira muito equivocada o sofrimento como uma consequência do pecado. Eu gosto de ver além. O sofrimento, ele é natural em todo aquele que é criatura, porque nós sofremos de limites, nós não somos perfeitos. Mas ao mesmo tempo, o sofrimento pode ajudar essa imperfeição a ter sentido.
Quando nós descobrimos naquilo que nos machuca, de maneira sábia, como diz a música, as pedras que podem ser lapidadas. O ser humano, minha gente, ele tem uma capacidade de superação impressionante. Chamam isso de resiliência, né? Eu já expliquei isso aqui. É igual o inverno. Nós estamos numa época muito bonita. Se você sobe a Campos do Jordão, você vai ver que as árvores estão todas nuas. Caíram as folhas, porque não é tempo de vaidade. Se aquela árvore quiser sobreviver, ela não pode insistir em manter as folhas verdinhas. Você olha para aquela árvore e você até tem a tentação de pensar, morreu, acabou. Pode descer o machado nela aí que não serve para nada, vamos fazer lenha. Mentira. Aí quando você chega final de agosto, início de setembro, aquelas árvores já estão todas renovadas. Aquilo que parecia morto está cheio de vida agora. Minha gente, nós precisamos fazer a mesma coisa toda vez que nós somos visitados pelos invernos da vida. A gente precisa se concentrar no essencial. O que nos mantém de pé? Aí você começa a elencar, e você vai riscando as bobagens que nós vamos assumindo ao longo das nossas vidas. O que nos mantém de pé? São os compromissos sociais? O que nos mantém vivos? São as festas que a gente participa? Tudo isso é importante quando nós temos condições. Se você passa por uma dificuldade financeira, por exemplo, você tem que cortar custos. Não é assim que funciona? Porque se você não corta custos, você vai à falência. Ah, tudo bem, eu tinha condições de ter um jardineiro, eu tinha condições de ter uma pessoa que me ajudava na cozinha e eu tinha uma arrumadeira. Aí de repente seu marido perde o emprego ou reduz o salário dele, você vai ter que fazer uma redução. É a resiliência dentro do contexto familiar, é a gente ser capaz de se adaptar às novas condições financeiras. Da mesma maneira como um diamante em estado bruto, a gente pode nem reconhecê-lo, porque ele não parece ser diamante, porque ele ainda não passou pela lapidação. O diamante em estado bruto é uma pedra igual às outras. Só o olho clínico, o olho técnico identifica que ali dentro tem brilho. E por isso, o golpe duro para poder retirar os excessos. A gente é a mesma coisa. Diamantes em estados brutos que precisam ser lapidados. Diamantes que necessitam o duro golpe da lapidação, para que a gente possa fazer brilhar o que existe por dentro. Muitas situações não vão nos chegar no momento em que nós queremos. O tempo tem o seu ritmo. E aqui entra aquela questão inicial. A dimensão profética do meu batismo me denuncia. Então eu diariamente me denuncio. E isso também é profecia. Você se perguntar, você ser capaz de olhar para você? Você ser capaz de olhar para o que você está vivendo e se perguntar, o que eu preciso fazer para me adaptar a isso? Para eu não sofrer além da conta, para eu ser capaz de administrar esse momento difícil com sabedoria, com dignidade. E aí, ainda que você não tenha a resposta clara diante dos seus olhos, você está com condições de prosseguir. Nem sempre a gente consegue. Encontramos todo dia pessoas que fracassam nos seus sofrimentos. Pessoas que não sabem viver a contradição da dor. Porque a dor é um território contraditório. Quando nós somos visitados por um sofrimento agudo, é como se a coerência do mundo fosse embora. É como se a gente não tivesse condições de ajuntar as peças do mosaico que somos. Ou dar significado a cada parte. A dor, ela parece que estilhaça a nossa inteireza.
Que às vezes a gente, por causa da dor que sente, a gente toma decisões precipitadas. Eu mesmo acompanhei um caso de uma senhora que perdeu o marido e o filho num acidente, e ela já aos 50 e poucos anos, queria de toda maneira adotar uma criança, imediatamente à morte, à perda daqueles entes queridos. É claro que não é sábio fazer um negócio desse. A opção por adotar uma criança não pode ser uma maneira de fugir da minha dor. Porque quando uma pessoa que nós amamos é retirada do nosso meio, o nosso mundo perde a coerência. Mas essa perda pode ser temporária. Quando pela força da ressurreição nós começamos a resgatar a memória daquele que nós amamos e que nos deixou, e trazemos essa pessoa para o nosso dia a dia de outra forma, que não é mais física, não é mais material. É impressionante, minha gente, como é dom de Deus em nós a resiliência. A vida é assim mesmo, nós somos criaturas, nós adoecemos, nós morremos. E é claro que esse é um alento. Eu sei que é um conforto para o coração da gente pensar, Deus me tirou. O que Ele dá, tudo que nasce um dia morre. É claro que a gente não gostaria que morresse tão cedo, a gente gostaria que todo mundo morresse velhinho, doente na cama em casa, né? Sem aquelas aparelhagens de UTI horrorosas, estendendo uma vida que nem é vida mais. A gente gostaria que todo mundo que a gente ama morresse lá com 100 e poucos anos e apagasse como se apaga uma vela. Sem sofrimento, mas não é assim. É natural que no momento em que você perde o seu filho, você sinta que Deus lhe causou um prejuízo. É uma visão ingênua, mas acontece. Depois a própria vida nos amadurece para pensar que aquilo não foi Deus. É o acontecimento natural da vida. A vida está entregue à liberdade de ser o que pode ser. Então nós estamos abertos, nós estamos entregues às mãos dessa vida, onde acidentes podem acontecer por negligências nossas, ou até porque morremos naturalmente. O corpo morre. A cada dia nós vamos perdendo a vitalidade, e por isso a experiência do cuidado é tão importante para que essa saúde seja mantida. Por isso os exames periódicos, a gente vai ao médico, procura para descobrir a tempo as doenças que, se não descobertas a tempo, podem nos matar sim. É a vida. Somos nós parceiros de Deus aí na manutenção de tudo isso, mas de vez em quando não dá certo. De vez em quando não dá certo. Por mais que a gente tenha lutado, por mais que a gente tenha tentado, a vida vem e nos rouba o que temos de mais precioso. A vida é cruel, gente, e é cruel para todo mundo. Não é cruel só com você. Onde existe vida humana, ali existe crueldade. Infelizmente, o que é a crueldade? Vamos especificar isso, né? Para não dar a impressão que Deus está sendo cruel com a gente. Porque definitivamente eu serei sempre um defensor de Deus. Eu não acho que Deus nos manda doença para nos ensinar nada. Eu acho que Deus sempre quer o bem da humanidade, o amor, a beleza, a bondade. Agora, ao entregar a obra criada a uma regra interior e livre, que existe dentro de cada condição criada, nós estamos sujeitos às leis. E o mistério de Deus, nessa hora, minha gente, acontece. Porque Deus nos fala muito mais quando nos calamos do que quando falamos. Você imagina se Deus ficar interferindo em tudo o tempo todo? Ele retira a liberdade do mundo, né? Mas tá bom, a gente acredita que quando a gente reza, Ele nos atende. Eu não estou entrando nesse mérito. Eu estou só dizendo que quando uma coisa ruim acontece conosco, não cabe perguntar por quê. Deus nos dotou de capacidade de resiliência, que é a gente mudar de forma, suportar o que está acontecendo e depois a gente reassumir de uma maneira ainda mais madura a nossa aventura de ser quem somos. A vida, quando ela é cruel com a gente, porque ela tem uma dimensão cruel, sim, eu preciso ser capaz de assumir aquela minha dor, olhar para ela com muita maturidade, esperar o tempo para que isso fique harmonizado dentro de mim e depois decidir.
Não é sábio, depois de perder o marido e o filho num acidente, que eu saia correndo para adotar uma criança como se eu pudesse substituir a dor sentida por uma criança. É possível que eu jogue sobre esta criança um fardo tão terrível de ser levado, que eu vou ser cruel com ela também. É que nós temos medo. Nós temos medo da solidão. Nós temos medo do impacto que os acontecimentos ruins causam na nossa alma. Mas não há outra maneira de superá-los senão enfrentando-os. A morte faz isso. A morte retira de nós a coerência, e durante aquele período de luto nós somos jogados a um contexto onde nós assumimos um novo jeito de ser. E aqui está a sabedoria. Quando Deus participa do nosso processo, quando o coração tem fé, quando a fé faz parte do processo daquela pessoa, essa resiliência se torna um processo natural. E ainda que a gente fique revoltado, que a gente fique chateado, e é natural que seja assim, porque nós somos precários, é natural que sentimentos mesquinhos também aconteçam no coração de pessoas boas, só não é natural que ele prevaleça. E tudo que nos é dado, um dia também nos é tirado pelo próprio movimento da vida. Não é porque Deus é cruel, não, é porque é um movimento natural da vida. Porque as pessoas vão embora não é só quando morrem. Tem mãe que tem uma dificuldade muito grande quando o filho vai se casar, por exemplo. Quando um filho resolveu montar o próprio apartamento, ela cai de cama, deprimida, toma 3, 4 antidepressivos, só porque o menino foi embora. Não é assim, César? Conhece gente assim? Eu conheço assim um monte. Por quê? Estão com medo de viver a adaptação de um novo tempo, de olhar para aquela casa e ver que não tem todos mais aqueles filhos correndo para lá e para cá, mas que você pode descobrir dentro de você situações que você ainda não pôde viver porque a casa estava cheia de gente. Aí você começa a se beneficiar com a casa vazia. Não é tão ruim assim. Ah, padre, você fala isso porque não é com você. Eu sei. Mas eu também experimento a minha solidão. Eu sei como é positiva essa solidão quando bem administrada. Às vezes a nossa visão prática é a maneira que nós temos de ser cruéis e justificados pelo bom senso. Não é assim? Não é assim que muitas vezes nós somos cruéis com o outro? Quando amparados no nosso bom senso, nós nos sentimos de ter o direito de ter uma visão prática. Pode observar na sua vida. Você pode até estar muito satisfeito com tudo que você alcançou, mas isso não é o suficiente para lhe manter em pé. Sua alma carece de mais conquistas. E não importa que você esteja com 80 anos, a gente nunca deixa de conquistar. Há sempre alguma coisa que mereça o nosso empenho. Ainda que possa parecer pequeno, é empenho. Vale a pena ir buscar. Ainda que eu já esteja no fim da minha vida, eu nunca quero deixar de buscar. Porque é essa busca que nos mantém vivos. Recruta dentro do seu coração a resposta que não nos vem facilmente. É a resposta que a própria vida vai nos dando. A gente não pode se iludir. Muitas perguntas que a gente faz ao outro, não é o outro que vai nos responder. É o próprio movimento da vida, minha gente. É a vida que nos responde. Quantas coisas eu quis que os outros me dissessem e os outros não eram capazes de me responder naquele momento, e eu fui me adaptando a não ter respostas e fui convivendo com a minha não resposta e de repente tudo estava respondido dentro de mim sem que alguém abrisse a boca. Por quê? A minha resiliência, a minha capacidade de me adaptar àquela situação foi o instrumental, foi o trem por onde me chegou a resposta. A resposta viaja para chegar até nós. E qual é o trem, qual é o veículo por onde a resposta viaja? O próprio tempo.
Espere o tempo de Deus para você, sabe? Espere essa dor se acomodar dentro do seu coração. Nós passamos tanto tempo rezando, às vezes nós passamos tanto tempo fazendo sacrifícios, jejuando, fazendo isso e aquilo, gestos religiosos, vamos à missa, vamos ao culto. Toda essa luta nossa religiosa para poder um dia ter o direito de dizer que nós já temos um coração que sente pelo menos alguma coisa do que Jesus sentiu. Todo o empenho da religião, do processo religioso em nós, é para nos dar condições de dizer isso. Hoje eu consigo sentir, ainda que seja só 10% do que Jesus foi capaz de sentir. Que era justamente a capacidade que ele tinha de se identificar com os imperfeitos, de amá-los, de não rejeitá-los, de querê-los por perto, de curá-los, de fazê-los amigos. Porque isso é que conta, minha gente. Não é o tanto de resposta que nós achamos, mas é a condição que a gente tem para prosseguir. A vida é assim. Não é fácil para você, não é fácil para mim, mas nós queremos prosseguir. Eu não quero ficar parado. Eu não quero ficar estacionado no meu processo humano. Eu quero ter condições de dar passos diariamente na direção desse futuro que me espera. Eu quero prosseguir. Eu quero avançar. Eu quero me superar diariamente. Eu quero saber um pouco mais do que já sei. Para isso eu leio, para isso eu estudo, para isso eu não me contento com o último livro lido, eu quero outro. O que nos move é a gana. Bem administrada, é claro, né? Porque senão vira ganância. A gana, o desejo, a vontade de ir além. E o que é o desejo? É a satisfação? Não é não. O desejo não é a satisfação, o desejo é a ausência. O que me move não é o que eu tenho, o que me move é o que eu não tenho. E isso é fantástico. O que nos move como pessoas não é o que nós já alcançamos, é o que ainda não temos que nos move. Não é assim? Na nossa vida espiritual afetiva é a mesma coisa. De vez em quando nós somos abatidos pelas dificuldades e nós precisamos viver a resiliência. Nosso desejo hoje é de alcançar o seu coração, de fazer bem a ele, através de uma palavra que possa ajudar a pensar, ajudar a viver, a sentir. O bonito da religião é a gente descobrir que o discurso não pode só nos entorpecer, mas também não pode retirar as nossas esperanças. Ele tem que ser essa mistura bonita de terra e de céu, para a gente ter sentido, para a gente continuar sabendo que o discurso diz respeito a nós. Eu não sou só terra, também não sou só céu, sou a mistura dos dois. O discurso da misericórdia passa o tempo todo por este caminho. Nos ensina, nos fortalece, sabendo que nós somos alguém que tem um outro alguém esperando. Tão interessante nós descobrimos na segurança dos afetos, né? A herança espiritual. Essa que você deixa aos seus filhos no momento que você os ama. Nós celebramos agora no último dia 30 as bodas de prata de um grande casal, um casal de grandes amigos, que é o Marco e a Valdete, lá em Cianorte. O bonito da celebração é que na verdade nós não estamos celebrando uma teoria, nós estamos celebrando a vida, a seriedade com que o matrimônio foi levado dentro daquela casa, no coração do Marco, no coração da Valdete e nos desdobramentos do Lucas e do Eduardo, que são os dois filhos deles. Sabe o que é bonito, minha gente? É a gente identificar que o Marco e a Valdete, eles trabalham para deixar uma herança material. Trabalham como todo mundo gosta de trabalhar, para ter uma vida saudável, para ter uma vida digna. O trabalho nos dá essa dignidade, né? Mas a herança, a que verdadeiramente sustenta a vida de um filho, e a Valdete e o Marco sabem disso, é aquele caráter que você deixa impresso na alma e que dá até à criança, ao filho depois, condições de administrar bem o que ficou materialmente. Porque se não tem caráter, em pouco tempo a herança material vai embora.
A religião está aqui para isso, para nos ajudar a lidar com a herança espiritual, que nos influencia a lidar também com a nossa herança material. A grande herança espiritual que o cristianismo nos dá coloca dentro de nós a dimensão de um amor que nos corrige, de um Deus que nos chama a atenção porque nos quer melhores. Isso é educar para o caráter. Isso é você deixar marcas indeléveis, isso é, não saem. Um pai, no momento em que ama o filho, que o educa, que chama atenção na hora certa, que coloca o limite na hora certa, ele está gestando caráter. E este menino será um grande homem. Ela será uma grande mulher, porque herdaram uma herança espiritual. Não herdaram apenas a matéria. A matéria acaba, termina, vai embora. Mas e aí o que fica de nós? O cristianismo é uma proposta bonita, nascida do coração de Jesus, já vivida de maneira diferente, imperfeita, porque Jesus é a plenitude dessa revelação. Deus, desde o início de todos os tempos, já quis nos ensinar que ter religião é viver a dimensão das duas heranças, de você trabalhar pelo material, mas você também ser capaz de viver a beleza do espiritual que nos ajude a dividir o material. A pobreza cresce no mundo, a injustiça cresce no mundo, à medida em que o nosso caráter não está formatado para a solidariedade, por exemplo. Uma família tem que nos ensinar isso, é lá que nós aprendemos. Quando nós começamos a ser chamados a atenção das coisas pequenas, quando a sua mãe diz, olha, devolve esse brinquedo porque ele não é seu, você está sendo educado para ser gestado nesse caráter novo. E Deus quer fazer isso com todos nós, minha gente. A palavra dele está aí para nos orientar, para nos fazer pensar este caráter, esta diferença que nós precisamos exercer no mundo de hoje. Eu tenho este caráter dentro de mim, eu sou cristão. Eu vivo a partir desta responsabilidade. Com as minhas fragilidades, com as minhas possibilidades, tudo isso a serviço dele, para fazer este reino acontecer, lá onde eu trabalho, lá onde eu estudo, na casa onde eu moro, na família que eu constituí. Nós não temos o direito nunca de fugir desta responsabilidade, de deixar essa marca de cristianismo no mundo em que a gente vive, no trabalho que a gente realiza. Heráclito dizia, e essa é a frase mais conhecida dele, que nós não podemos tomar banho duas vezes no mesmo rio, porque toda vez que a gente entra, o rio já é outro. Ali está acontecendo um movimento, um remanso de transformações. O rio preserva o que ele é, mas se acrescenta de outras águas e vai fazendo movimento, e ele vai vindo a ser. Um constante processo de vir a ser. A santidade é um movimento assim, que faz com que cada vez mais a essência que está em cada um de nós floresça. Nós somos sublimes. Nós não somos perfeitos, mas somos sublimes. Você é sublime. E eu sei que às vezes você vive esquecido disso, porque lhe falta vida de santidade. E o que é essa tal vida de santidade? É a vida que nos coloca num exercício diário de ampliar a nossa consciência, de ampliar daquilo que em nós nos ajuda a encontrar o eixo de nossa verdade pessoal. Na hipocrisia, eu não recruto a minha verdade porque eu fico tentando ser o que eu não sou. Fico tentando parecer, ter um remanso que não é o meu, ser um rio que não sou eu. É preciso estar em si. A vida de santidade, que não é uma vida de perfeição, é uma vida de busca, de cultivo, para que a gente não fique vitimados por aquilo que nos retira da santidade. Vida de santidade não é vida de perfeição, mas é vida de busca pela verdade. Hoje eu sei quem eu sou, eu sei os defeitos que eu tenho, mas preciso saber ainda mais. Que quanto mais eu tomo posse dos meus defeitos, quanto mais você toma posse dos seus defeitos, maior será a sua capacidade de lidar com você. É impressionante, onde existe alguém querendo ser melhor,
Onde existe alguém querendo livrar-se daquilo que é miserável, que lhe puxa para baixo, todo um contexto, toda uma ambiência é favorecida. No seu ambiente de trabalho, por exemplo, se cada uma daquelas pessoas que compõem aquele ambiente decide ser cooperativo, ser cooperativa, deixar de lado a fofoca, deixar de lado o preconceito, o ambiente de trabalho fica ótimo, fica muito melhor. Ali existe uma busca. Mas as pessoas estão sendo perfeitas? Não. Elas continuam errando. Só que elas erram menos porque elas estão mais conscientes dos erros que já cometeram na vida. Como é que eu identifico que a santidade está acontecendo em mim? Quando eu percebo que não sou tão vítima mais daquilo que antes me fazia cair. Então, se eu tenho a tendência à fofoca, toda vez que a minha língua coça para falar, eu posso até começar, mas de repente, meu Deus, não é isso que eu estou querendo para mim. Toda vez que eu exponho a vida de alguém, toda vez que eu falo mal de alguém, eu estou me expondo muito mais do que estou expondo aquela pessoa. O que me agrega como ser humano falar mal de alguém? Isso é vida de santidade. Quando você continua tendo a tendência de falar mal dos outros, mas você escolhe não falar. Está vendo? Você não está perfeito. Mas você está atento às suas imperfeições. Para que elas não prevaleçam, para que elas não fiquem muito maiores do que você, para que você não fique minada na sua incapacidade de decidir pelo melhor. Sabe, minha gente, o mais triste de viver na imperfeição, ser vítima dela, é porque a gente pouco experimenta a satisfação de ser quem somos. Não se engane, aquela pessoa que não tem nenhum escrúpulo, nenhuma vontade de ser melhor, não faz nenhum esforço para superar aquilo que nela é precário, não se iluda. Essa pessoa está construindo um lugar de muita infelicidade. Pode ser que nem demonstre, mas a infelicidade já está ali. Toda vez que você ler um comentário maldoso, alguém deixou ali, seja numa rede social, hoje é o lugar em que as pessoas mais manifestam essa crueldade, essa maldade. Não rebata, não. Não retruque, não entre na briga, sabe por quê? Deve ser muito triste ser aquela pessoa. As ofensas que nos doem são as que revelam as verdades que queremos ocultar. Quando não estão minimamente alinhadas à nossa verdade, nem nos abalamos. Entram por um ouvido e saem pelo outro. Muito bem, algumas pessoas imediatamente disseram, mas quando alguém nos calunia, é impossível a gente não ficar ofendido e aquilo não tem nada a ver com a nossa verdade. Claro, mas aí veja bem, eu não disse as calúnias que nos doem, eu nos disse as ofensas. Ofensa, na sua grande maioria, são situações que nos doem justamente porque estão conectadas a uma verdade que nós não gostamos de reconhecer. Se ofendeu, é porque de alguma forma despertou aquilo que você não gosta de mostrar. Pôs na vitrine aquilo que você faz de tudo para colocar debaixo da mesa. Calúnia é quando não há nenhuma conexão com a nossa verdade. O outro inventou uma história. Entra num ouvido e sai pelo outro, só vai doer o tempo de passar de um ouvido para o outro. Não é uma situação que nós vamos buscar alimentar, que nós vamos fazer ficar mastigando, né? Como a gente fala na linguagem rural, ficar ruminando. Não. Entrou no ouvido, saiu pelo outro. Agora, se o outro ofendeu, eu acho que sempre vale a pena perguntar, por que me ofendeu? Será que tem alguma conexão com a minha verdade? E se tiver, não perder a oportunidade de alterar. Afinal de contas, até quem não nos quer bem pode nos ajudar a crescer quando nos ofende, desde que a gente queira.
Porque muitas vezes a vida prática estimula o nosso fazer e não o nosso ser. E é por isso que eu preciso ter os meus momentos de cultivar quem eu sou. É por isso que as religiões nos ensinam a meditação, o silêncio, a oração, a contemplação. Aí se você sai do campo da religião, você entra no campo da arte, por exemplo. Você vai a um espetáculo, você vai assistir uma ópera, você vai assistir um teatro, um show musical. Tudo aquilo está lhe proporcionando um esquecimento do que você faz e uma recordação daquilo que você é. A boa música nos faz mergulhar no contexto do ser. E é por isso que a nossa maturidade humana depende dessas visitas que nós fazemos ao ser. Porque é no ser que a gente modifica o que faz. Por isso que é bom a gente ouvir pessoas que estejam comprometidas com o bem da gente. Ela não vai nos enganar. Por isso é bom conviver, trabalhar, dividir a nossa vida com pessoas que estejam comprometidas com o nosso bem. Porque você vai fortalecendo dentro de você essa salvação. Há muitas pessoas que estão interessadas na nossa perdição, porque não nos amam. Não estão comprometidas com a nossa verdade pessoal, não estão comprometidas com o nosso projeto de vida, nos tratam de qualquer jeito. Você não é um objeto de consumo. E muitas vezes as pessoas se aproximam de nós com um desejo tão ganancioso de serem as nossas administradoras, né? Por quê? Está te interpretando errado. Muitos casamentos dão errado por causa disso. Porque o marido interpreta a mulher como um bem de consumo. Não interpreta ela como um ser humano que tem vontades, que tem desejos, que tem sonhos. Então a atitude, muitas vezes, que cerceia, que agride, só vai ser modificada no momento em que o marido olhar para a mulher e interpretá-la de um novo jeito. Aí há liberdade. E na liberdade nós podemos ser irmãos, podemos ser amigos, podemos ser felizes, porque ninguém está impedido de ser. É por isso que Jesus fala, e ele aconselha aos seus naquela época, que a gente precisa ter um coração semelhante ao dele. Porque se a gente luta para ter esse coração semelhante ao dele, a sabedoria vai nos ajudar a discernir se o contexto está favorável para a salvação ou se o contexto está favorável para a perdição. Particulariza essa palavra hoje. Pensa o que essa palavra representa na sua história hoje. Olhe para o contexto mais íntimo da sua história hoje. Particulariza isso. Você está hoje enfrentou situações, estabeleceu vínculos hoje que favorecem o contexto da sua salvação ou favorecem o contexto da sua perdição? É possível ser muito concreto nessa reflexão. Então, antes de fazer o que Jesus faz, eu sou convidado a ser quem Ele é. Essa é a ousadia da proposta cristã, para mim, para você. E ao dizer que eu sou filho do céu, eu estou assumindo na minha vida o compromisso de ser com Jesus. E aí, naturalmente, eu vou ter os mesmos gestos que Ele tem, as mesmas atitudes. Mas a palavra primeira é ser. Eu sou cristão. E porque sou cristão, as minhas atitudes nascerão naturalmente cristãs. Naturalmente é uma palavra difícil, né? Porque nem sempre é natural o nosso gesto cristão. Mas é porque falta a conversão do ser. Que a vida cristã não é outra coisa senão você zelar diariamente pelo contexto da sua salvação. Tome posse disso. Ser salvo consiste em você zelar pelo contexto da sua salvação. Aí você olha para a vida que você vive, as pessoas que têm autoridade sobre você, influência sobre você, os livros que lê, a música que escuta, o programa que assiste, aquilo que a gente deixa guardar na cabeça e no coração. Esse é o contexto da sua salvação ou não. É o contexto também, pode ser o contexto da perdição. Não adianta.
Não temos como negar. Esse contexto humano é onde Deus pode agir, ou ele pode ser privado de agir. Mas ao assumir este compromisso de não perder de vista o ser que você precisa, viver e experimentar o tempo todo e mergulhar, quando olhamos para Jesus, nós descobrimos quem nós devemos ser, como devemos pensar. Só que aí, Paulo dizia, para que a gente tenha atitudes de Jesus, nós precisamos ser como ele. Aí o que ele fala? Que nós precisamos primeiro transformar a nossa mentalidade. Ter o coração semelhante ao de Jesus pode nos parecer uma coisa cândida, né? Distante de nós. Isso é para os beatos, não. Ter um coração semelhante ao dele é ter um coração que seja capaz de zelar pelo contexto da nossa salvação. E volto a dizer, nós não estamos falando apenas de uma salvação escatológica para depois da morte. Também. É que ela, na verdade, é apenas uma consequência do viver bem. Às vezes eu encontro pessoas que estão muito preocupadas com a salvação escatológica, com a salvação depois da morte, e esquecem de viver bem as suas vidas. E isso é naturalmente contraditório. Eu não preciso nem me preocupar com a salvação depois da morte se eu vivo bem a minha vida. Se eu zelo pelo contexto da minha salvação, se eu não permito que as estruturas diabólicas tenham ascendência sobre mim, ou venham crescer dentro de mim, particularize isso. Quando eu asseguro que o meu ser está mergulhado num processo de transformação, de conversão, se eu estou vivendo a dinâmica desse batismo, é natural que eu ame. É natural que eu queira o bem. É natural que eu não semeie discórdias. É natural que eu saiba controlar as minhas vaidades. É natural que eu saiba controlar os meus orgulhos. É natural que eu não queira mentir. Porque o ser está conectado em Jesus e sabe muito bem que viver a dinâmica de Jesus é justamente negar tudo isso. É não querer isso como parte. É não querer fazer parte dessas misérias todas, não é? Aí você então de alguma maneira controla a sua dimensão adâmica que não morre, que está aí dentro de mim, que está dentro de você. Quando nós abrimos as portas do que é ruim, a gente se perde. Mas quando uma palavra nos orienta e reata dentro de nós esse compromisso com a vida que todo ser humano deveria zelar para manter, a gente é salvo. Então a palavra é salvífica. A palavra tem o dom de nos colocar dentro de um contexto de transformação, de mudança, que significa também salvação. Viver a identidade é a gente, de alguma maneira, ter um referencial de quem a gente é, e a partir de saber quem a gente é, descobrir o que a gente deve fazer. Há sempre um ser que antecede o que faz. Isso é identidade. Porque é refletindo a nossa humanidade que a gente vai se aproximar da santidade que nós tanto precisamos viver. Não há um outro jeito. Eu não sei, eu não posso ficar santo se eu não tocar nas minhas questões humanas, se eu não aprimorá-las. E modificar essas estruturas. Que às vezes a gente pode ter essa compreensão equivocada de que Deus está nos propondo um fardo. Não. Deus está nos entregando privilégio. Ter um coração parecido com o dele. E é possível, é. A graça atua em nós. E nós assumimos a responsabilidade de lapidar essas mazelas, de cortar esse mato que cresce, né, na personalidade da gente, que ofusca a semelhança. Aí sim é possível eu ter um coração semelhante ao dele. Essa é a antropologia cristã. Ao me ensinar, a igreja me ensina isso, que na história
no tempo, no dia de hoje, no cotidiano que hoje eu enfrento, eu sou convidado a legitimar a presença de Jesus na história. E que o meu ser é o lugar da conversão. É aqui, no meu pensamento, na minha atividade cerebral, nos meus motivos intelectuais. É aqui onde o meu coração bate, onde todos os meus sentimentos são processados, onde as minhas sensações também existem e me ajudam a ser quem eu sou. Que a primeira dimensão do cristianismo se forma. É a formatação cristã. Poderíamos usar um termo moderno, né? Quando você formata o seu computador, o que você faz? Você o transforma, você o retira, você limpa tudo aquilo que estava lá e você o projeta para um novo tempo. É o que o batismo faz com a gente. Ele nos retira de uma condição antiga e nos formata para uma vida nova. Então, a partir do meu batismo, eu estou mergulhado neste novo jeito de ser de Jesus. Volto a dizer, a palavra de Deus nos orienta, e porque nos orienta, ela nos salva. E hoje Deus nos salva, nos convidando a ter um coração semelhante ao Filho dele. Não é nenhum prejuízo, é um privilégio. A orientação, minha gente, sempre que ela é amorosa, ela tem um poder salvífico. Um pai, por exemplo, pode salvar o filho de muitas coisas ruins. Basta que ele esteja atento à orientação que ele precisa fazer naquele momento da vida da pessoa, do filho. Seja ela uma criança, seja ela uma adolescente, seja essa pessoa já um jovem ou até mesmo um adulto. A palavra salva, porque ela orienta. Ela tem o dom de reorientar o caminho. Um pouco antes aqui em Mateus 5, Jesus fala das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados. A expressão bem-aventurados também pode ser traduzida como felizes. E ainda pode ser compreendida como bem encaminhado. Então a palavra de Deus tem o poder de nos salvar porque ela nos orienta. Por isso ela é palavra de salvação. Eu sou salvo toda vez que sou orientado a agir de um jeito certo. Toda vez que eu tenho condições de escolher melhor, eu estou sendo salvo. Quando a palavra nos orienta, minha gente, ela cria dentro de nós um contexto de redução da ação do que é maligno em nós. E o que nos salva são as mudanças que nos tornam melhores. Eu, quando lhe quero bem, eu estou lhe proporcionando ser quem você é e, ao mesmo tempo, ajudando a retirar os excessos que prejudicam o seu ser. Pedindo a Deus que nos conceda a graça de ter um coração semelhante ao seu Filho. E esse é o nosso propósito, diariamente. Quando a gente se coloca nessa caminhada cristã, outra coisa a gente não pretende senão assumir essa semelhança. Na teologia cristã nós aprendemos que nós recebemos essa semelhança como um dom, uma vocação. Mas à medida em que nós vamos vivendo, nós vamos assumindo e tomando posse desse dom. A semelhança será sempre um projeto a ser vivido e experimentado no dia a dia. Hoje eu quero ser mais semelhante a Jesus. Hoje eu quero ter um coração igual ao dele.